Se você chamar uma pessoa e falar assim, quer ter um orgasmo agora? Ela vai falar, não, tô com dor de cabeça. Não! Vem comigo e vamos saber tudo sobre a libido hoje. Primeiro que eu quero começar falando, esse assunto pra mim me incomoda a nível pessoal. É sério. Eu não gosto de ver homens falando sobre a libido da mulher. E eu vejo muito. E falando coisa que não é real. Eu vi um cara falando que você tem que dar bom dia pra sua mulher quando você sai de casa, você tem que tratar ela bem, porque senão ela não quer coisa com você. Sinceramente, esse é um pensamento totalmente errado, porque a gente tá falando de sexo. Sexo não tem nada a ver com bom dia. Eu vou te explicar. Porque eles pensam assim. A maioria das mulheres não conhecem o próprio corpo. Então, elas começam a pensar que é isso. Eu não quero nada com ele. Por quê? Que ele fez tal coisa pra mim, agora ele me quer, pois agora que ele não vai ter, como se fosse uma moeda de troca, um castigo pra alguém ou uma recompensa pro seu comportamento, mas não, nós estamos falando de sexo, de prazer, de libido, isso não tem nada a ver com um bom dia que você dá pra uma pessoa, não tem, esquece isso. Se você é mulher, você vai aprender sobre o seu corpo. Vamos começar lá do começo. A gente sabe que a gente vem de uma sociedade machista, sim, não precisa sair do vídeo, porque ele não é sobre feminismo, eu não sou feminista, eu não vou dar ideia sobre hate daqui, hate dali, não é uma guerra dos sexos, nós temos que trabalhar em conjunto, nós somos um só, nós somos um quebra-cabeça, um é diferente do outro, é por isso que a gente encaixa e é por isso que a gente dá tão certo junto, nós pensamos diferente, sentimos diferente, agimos diferente, mas nós fomos oprimidas por sermos mais fracas, tem muitos países que ainda... Enquanto eu tô falando com vocês nesse vídeo, tem uma pessoa sendo tem uma genitália feminina sendo mutilada em algum lugar do mundo, porque ainda existem países que mutilam, porque Deus me livre uma mulher sentir prazer. Isso é pecado. Não pode. Uma mulher sentir, um homem pode. É claro, uma mulher não pode. Então a gente foi oprimida, a gente foi sexualizada e a gente foi ensinada a performar sexualidade. Não sentir prazer. Sentir prazer é uma coisa, dar prazer, performar, fingir para agradar o homem. E eu posso ir além, falando que até feminista que fala e grita por aí, falando de aborto e tudo mais, elas agradam homem. Falei demais? Vou ser cancelada? Elas agradam sim. Que tá por aí falando meu corpo, minhas regras no sentido do aborto, mas na hora de exigir um preservativo, não querem. Eu como mulher, eu sei que é quase a mesma coisa, tá? Tipo, meu Deus, o sexo sem preservativo é outra história. Mas é mais o homem que sente essa diferença do que a gente. Então elas vão, eu sou muito fogosa, olha como eu sou fogosa e eu quero assim. Tem mulher que finge que não aguenta cumprir os seus resguardos pra fazer o homem feliz, pra ele pensar que ela é muito fogosa. Sendo que eu sei que a gente tem hormônios, que a gente acabou de sair de um parto, o nosso corpo quer que você se vire para o bebê. A atenção é do bebê. Não é pra procriar mais. Nossos hormônios não estão assim. Entende? Mas elas fingem que não conseguem. E às vezes não é fingir num termo assim inconsciente. É inconsciente. Elas pensam que são assim. Porque não conhecem os próprios corpos. O que funciona legal da libido da mulher é ela sentir prazer. Se você chamar uma pessoa e falar assim, quer ter um orgasmo agora? Ela vai falar, não, tô com dor de cabeça. Não, isso não existe. A gente não é comprada com um bom dia não, amigo. Não é. É questão de prazer. O que acontece? Psicologicamente, desde o início do relacionamento, desde a infância, televisão, filmes, música, tudo, a gente é ensinada que o sexo não é pra gente, que o sexo é para o homem. Quando você começa a namorar, você tá toda empolgada, querendo aquele cara, você tá querendo saber como é o corpo dele, você tá super animada, por não falar palavras vulgares, e aí ele acaba, e aí acaba também o sexo. Quando ele acaba, e você fica, você não chegou ao nível que precisava, às vezes não tem preliminar, o sistema límbico da mulher acabou de ser ali acionado, né? Às vezes nem foi acionado ainda. Não por causa de tempo, não tô falando sobre o tempo que você leva, não tô falando sobre isso. Acontece que quando um homem chama uma mulher para coisar,
ele já pensou naquilo, ele já sentiu a excitação sexual, o sistema límbico dele já foi ativado, e ela tá pensando no fogão, na louça, nos filhos, tá cansada e trabalhou, ela não tá pensando naquilo. E quando você chama uma pessoa pra coisar, você fala, amor, eu quero. Isso não ativa nada quando você falar que eu quero, você quer, você que sim. Então, o certo seria você chegar nela, fazer um carinho, dar um beijo, não chamar, porque não tem um botão, um interruptor, liga, desliga, excitação. Não tem isso. Quando você chamou ela, porque você já pensou naquilo. Então, a mesma forma que às vezes ela tá quietinha no canto dela, ela pensou em alguma coisa que deu um gatilho, aí ela te procura. E aí ela não precisa exatamente ali das preliminares. As preliminares é pra isso, pra ativar o sistema límbico. E a gente tem 3 formas de ativar o sistema límbico. Se um do seu corpo, se um dos efeitos assim tá falhado, você ativa de uma outra forma. Você tem que conhecer o seu corpo. A mulher tem que conhecer o corpo dela e saber o que funciona pra dar excitação sexual pra ela ou não. Então tá, quando começa e ele acaba, ali acabou pra você. Ela vai entendendo. Isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. E aí, vez após vez, é a mesma coisa, todas as vezes. E aí vai passando o tempo e o inconsciente dela vai percebendo, isso não é pra mim. Porque eu começo a sentir prazer, acaba. Quando ele acabou pra mim. Tipo, ele não liga pra mim, então meu corpo é pra ele. Entendeu? E aí, você sela o contrato de que o sexo não é pra ela no primeiro dia que ela fala não quero e você insiste. Se você insiste, mesmo ela falando que ela não quer, você já demonstra que você não se importa com ela, que aquilo não é pra ela, que ela só precisa abrir as pernas, falando mais vulgar, e você faz todo o trabalho, se vira sozinho, se diverte sozinho, você só precisa da genitália dela. Você não precisa dela, você não quer saber se ela tá sentindo prazer ou não. Aí o subconsciente dela já desligou o sistema límbico, já desligou o prazer, ela não quer mais saber daquilo, aquilo já virou como se fosse um trauma. E pra que ela vai querer? Pra que ela vai querer depois? Ela não vai querer. Não é pra ela? Vou dar um exemplo na minha vida. Eu tô casada há 20 anos. Eu vou fazer 21 anos que eu tô com meu marido. Eu tô casada há 20. E eu chegou cansada do trabalho, eu já tive 3 gestações, eu tive inchaço nos meus pés e eu peço a massagem. Eu falo, amor, faz uma massagem pra mim. E ele fala, não, tô cansado. Não quero, não quero. Tipo, ele nunca quer fazer massagem em mim. Vocês fizeram uma conexão? Por que ele nunca quer fazer massagem em mim? Porque ele vai ter que usar o corpo dele, nem que for pra fazer isso aqui com a mão. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quanto tempo dura um sexo? 4 minutos, 5? Se ele fizesse 5 minutos isso aqui no meu pé, não é pra ele. Ele não tá sentindo nada. É pro meu prazer, pro meu conforto. E isso, ele nunca quer. Vocês entenderam? Quando não é uma tarefa pra 2, um deles não vai estar disposto. Tem que ser uma coisa pros 2. Uma mulher nunca fala pro brinquedo sexual que ela tem em casa, se é que ela é liberta pra isso, se ela conhece o corpo dela, se ela gosta disso, se ela conheceu o que é um orgasmo. Nunca ela fala pro brinquedo, eu estou com dor de cabeça. Porque ela quer sentir prazer. Todo mundo quer sentir prazer. O que a gente não quer é servir o outro. Porque aí a gente pensa. Aí a gente começa a pensar. Ele mereceu? Então eu vou fazer ele feliz. Ele não mereceu? Eu não vou fazer ele feliz. Porque não é pra mim. É pra você. E se é pra você, eu não vou estar sempre disposta. Eu vou pensar sempre se você merece ou não. E como o casamento tem muitas brigas, normalmente a mulher não quer mesmo. Porque não é pra ela, você entendeu? É a mesma premissa da massagem. Então, se você tá no início de um relacionamento, no meio, eu não sei se tem conserto ainda, o seu casamento. Se você é homem, presta atenção nessa dica. Começa a fazer para ela. Não pede, não chama. Se ela não quiser, respeita. Compra jogos, fala pra ela que ela tem que conhecer o corpo dela, manda esse vídeo pra ela.
Nunca acaba pra ela. Faz pra ela primeiro. De repente você pode fazer pra ela primeiro. Faz um oral primeiro. Depois você procura ela. Sabe? Se esforça. Não tem que fazer uma coisa descomunal, tá vendo? Você já ficou com preguiça só de pensar nisso, não é mesmo? Pois é. Então imagina ela, se ela não ia ficar com preguiça fazendo só pra você. Se você tem preguiça das preliminares, que alguns homens entendem que as preliminares são só pras mulheres e não pros dois, eles têm preguiça de fazer as preliminares. Então, se você tem essa preguiça dentro de você, você tem que entender a preguiça que ela tem. Porque se você tem essa preguiça dentro de você, você tem que entender a preguiça que ela tem. Porque se você não quer fazer uma coisa que é pra ela, ela também não vai querer fazer uma coisa que é pra você. É exatamente por isso que tem que ser um momento íntimo. Você tem que se interessar mais pela sua parceira. E mulher, você tem que se interessar pelo seu prazer. Descobre o que te dá prazer. Faz um pouco sozinha. Assiste algumas coisas, compra jogos, compra baralho, compra brinquedo, compra vibrador, compra o que for preciso, porque é para sua saúde também. Muita da nossa saúde mental depende muito da nossa vida sexual também. Se a gente não tá feliz numa coisa, como que a gente vai vibrar se você faz sexo sem você querer? Isso é muito traumático. O nosso corpo, a nossa mente, a gente fica triste, a gente vibra pra baixo. E a gente não tem como ser feliz. Então se conheça, exija, eu quero essa posição, não, eu quero preliminar, eu quero aquele jogo, eu quero aquele filme, eu quero aquele brinquedo. Comece a pôr na sua cabeça que o prazer é pra você. E não importa se você tem um trauma, o que você tem. Eu tenho traumas, exatamente, sexuais. Eu fui uma criança abusada e eu posso falar que isso tem cura. Eu posso falar com conhecimento de causa que isso tem cura. Você pode assistir vídeos, eu até posso fazer um outro vídeo depois, dependendo da comunicação que se tiver, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo com exercício sobre libido, como se conhecer, como se conectar consigo mesmo. O seu corpo é capaz, sim, tem que ser pros dois. Vocês podem perceber que num relacionamento lésbico tem mais sexo. Porque uma tá voltada pra outra, as duas querem dar prazer uma pra outra. Não é só um quer e o outro não quer, e o outro tem que fingir, performar. Isso é muito cansativo, é uma sensação de estupro. Quando você finge, é cansativo, é traumático, é horrível. Homens não vão entender o que é você se sentir abusado dentro do seu próprio relacionamento. O homem que você ama, que você escolheu para você conviver junto, fazendo isso com você, é uma coisa que você não se dá conta que tá fazendo com ela, mas ela sente. Então, é assim que funciona a libido de todo mundo. Não é só a libido da mulher, como as pessoas falam. Como funciona a libido da mulher? É como funciona a libido de todo mundo. O sexo é pra você sentir prazer. Se você não sentir prazer, você não quer. Homens, vocês não querem fazer sexo com uma mulher que não é atraente fisicamente pra vocês, ou com um homem, se você não é homossexual, você não quer, porque você não tá sentindo prazer. Então você não quer. Então é óbvio que a libido de todo mundo funciona assim. É pra sentir prazer. Aí o seu sistema, opa, vou sentir prazer, eu quero. Agora, se não é pra sentir prazer, o seu sistema, ai, lá vem eu, tenho que ficar fingindo de novo. Entende? Então, se o que eu falei te tocou, se você se identifica com o que eu tô falando, se você tá fingindo há muitos anos, ou se a sua mulher te nega há muitos anos, me segue para mais dicas. Eu dou dicas sobre tudo. Sobre vida, sobre fé, sobre religião, sobre textos bíblicos, sobre criação de filhos, casamento, tudo. Então, fica por aqui. Compartilha com quem você acha que precisa muito ouvir isso, porque eu acho que toda mulher no mundo deveria ouvir isso, porque como eu falei, elas mentem pra elas próprias, porque a gente foi criada numa sociedade assim. Elas precisam conhecer o próprio corpo. Os parceiros também precisam saber disso, para eles pararem de se sentir rejeitados. Vocês não estão sendo rejeitados por quem você é, por quem vocês são. Você acha que ela quer outro, alguma coisa assim. Não é isso. Vocês precisam compartilhar esse vídeo, porque todas as pessoas têm que ter essa informação. E eu tô cansada de ouvir os outros falando como funciona a libido da mulher, sendo que cada um tem uma mentira pra contar. É uma teoria da cabeça da pessoa, porque ouviu muitas histórias por aí. E não é verdade. As pessoas precisam saber a verdade agora.